Fala pessoal, a semana 2 da NFL terminou e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma passagem geral, mas a gente vai dar aqui uma atenção especial para os 10 destaques dessa rodada. Iniciando com a partida entre Chargers e Chiefs, que abriu a semana 2, 27-24, um grande poder ofensivo de Kansas City, já muito bem conhecido, toda a diversidade, versatilidade, poder de ajuste desse ataque, que sobrevive muito bem à ausência do Tyreek Hill. Mas apesar dessa derrota, né, em um jogo muito equilibrado, como eu já disse, o grande vencedor desse confronto para mim foi o Justin Herbert. O cara lançou para mais de 330 jardas, 3 touchdowns, e jogou ali o quarto período lesionado, na força do ódio, com muito sacrifício, e demonstrou, cara, realmente assim, um espírito de corpo, né, uma entrega excepcional. Ele que é um jogador que eu acho que já não tem muita coisa mais para provar. Ele já mostrou o seu valor, é um cara extremamente habilidoso, consciente, bom em leituras, não foge de contato, extremamente habilidoso, versátil, e mostrou aqui também que tem um espírito aguerrido. Não fugiu aqui, cara, mesmo estando em uma condição precária, dava para ver na cara dele a dor que ele estava sentindo. Então realmente para mim o grande vencedor para mim desse jogo não foi o Kansas City Chiefs, foi o Justin Herbert. Esse é, inclusive, o nosso primeiro destaque. Fazendo uma passagem aqui, né? A gente vai fazendo aqui esse contraponto entre o placar dos jogos e os destaques, tá? Desses 16 jogos aí, eu separei 10 destaques. Jets e Browns, um jogo muito equilibrado. 31-30, em um jogo em que, apesar do jogo corrido, né, do Cleveland Browns funcionar muito bem, como eu já mencionei semana passada, tem 2 corredores excepcionais, o Nick Chubb fazendo uma partida, né, para 87 jardas e 3 touchdowns. Apesar disso, o Jacoby Brissett permanece fazendo erros de leitura, passes altos, então isso está comprometendo e, nesse caso em especial, sacrificou a vitória do time. Tudo bem que ali no segundo quarto, né, foi quando o Detroit Lions já estava com 22 pontos no placar e o Washington não tinha aparecido. No entanto, veio com 15 pontos ali no terceiro período. O problema, né, é a consistência dos Lions, né? 12 pontos no primeiro quarto, 10 no segundo, TD no terceiro, TD no quarto, 36-27, em um jogo com 4 touchdowns lançados do Jared Goff, né? Então, aqui o destaque, né, o nosso terceiro destaque, é essa vitória dos Lions merecidamente. Os Lions, como eu falei, que vêm já há 2 temporadas aí batendo, com sempre jogos de quase vitória. O jogo anterior foi um jogo muito competitivo, muito constante, né? Então, assim, essa consistência uma hora tinha que apresentar algum resultado. E veio agora com essa vitória merecida dos Lions, um jogo muito equilibrado, com esses 4 TDs do Jared Goff, que é o nosso terceiro destaque. O quarto destaque foi o quarto período do Miami Dolphins, com 6 touchdowns do Tua Tagovailoa nesse jogo, uma performance de college football, né, para mais de 430 jardas. Deixa eu até ver aqui quantas jardas foi exatamente. 469 jardas do Tua Tagovailoa. E é interessante aqui porque o jogo começou, né, o jogo que aconteceu em Baltimore, começou com aquele retorno excepcional para touchdown. Lamar Jackson lançou nesse jogo para 3 TDs e correu para mais de 120 jardas, 119, né, para ser mais preciso, com um touchdown corrido. Impressionante! E aí, de repente, vem o Miami Dolphins e coloca 28 pontos somente no quarto período. Então, sem dúvida, aqui, muito por conta, né, dessa performance excepcional também do Tua Tagovailoa, mas a gente precisa falar do Tyreek Hill, que recebeu para 190 jardas, 2 touchdowns, e agora a gente tem esse contraponto com o Waddle, né, que, como eu já falei na temporada passada, é um corredor extremamente veloz, versátil, consegue fazer adaptações ali de rota. Então agora a gente tem uma dupla incrível em Miami e vamos ver se esse solavanco aí, né, dessa partida consegue implicar numa sequência agora positiva para Miami, que abre essa temporada agora com 2-0 depois de algum tempo. O nosso quinto destaque vai para esse massacre do Buffalo Bills em cima da secundária do Tennessee Titans. A defesa dos Titans com muitos homens no box, né, fazendo aquele efeito cobertor curto, então expondo ali a sua secundária a uma cobertura individual contra o jogo de profundidade. Quando você tem do outro lado o Josh Allen, não tem como você fazer isso, né? Então a defesa muitas vezes ali temendo uma ameaça de jogo corrido e comprando play action, e você tem do outro lado o Stephon Diggs
e o Josh Allen, né, que souberam fazer realmente um jogo incrível, um massacre dos Bills, cara. É complicado quando você perde de 41-7. O Tennessee Titans fez um touchdown no primeiro quarto e desapareceu no restante do jogo. Então, realmente aqui é uma situação preocupante. Os Titans agora que estão 0-2. E os Bills aqui, mais uma vez, assinando aqui o seu favoritismo para os playoffs e para o Super Bowl. Tem até pouca coisa para falar, né, cara? 24 pontos apenas no terceiro quarto. Isso porque os Bills não pontuaram no quarto período. Então, esse jogo poderia ter sido até mais vergonhoso aí, né? Então, é uma vitória para os Titans que o Bills tirou o pé do acelerador, porque misericórdia. Agora, um destaque aqui que, na verdade, é negativo, né? Que é o destaque de número 7, que foi essa confusão do jogo entre Bucks e Saints. Teve ali aquela cena típica, né, do Tom Brady pistola, quebrando o tablet, que é lamentável também, né? Que parece que já virou um hábito dele ficar quebrando o tablet. Tom Brady é excepcional como atleta, mas esse ponto aí, é claro que ele é um ser humano, como todos nós, né? Falha, o pecador, erra, e não é legal, né? Você descontar sua raiva em um equipamento que está ali para te ajudar. E ele faz isso com certa frequência, né? Mas essa foi a cena menos lamentável, né? Porque a gente teve realmente uma confusão ali depois do jogo, que inclusive resultou na suspensão do Mike Evans, mas que eu acho que é uma medida pouco eficiente até. Eu acho que poderiam ser... a NFL poderia ser mais rigorosa com esse tipo de coisa, porque me preocupa quando isso se torna uma frequente, né? E essa rivalidade tende a ser alimentada com episódios como esse. A NFL não é caracterizada por ter muitos conflitos. Quando acontecem, são realmente trágicos, né, e generalizados. A gente já teve jogos aí que foram terríveis nesse sentido, mas, em especial, essa rivalidade tem se acentuado de uma forma preocupante. Então, essa vitória dos Bucks aqui, para mim, foi irrelevante diante desse problema. Então, é um destaque negativo, na verdade. O destaque de número 7 foi o Jalen Hurts conseguindo liderar no jogo de ontem, jogando em casa, né? O ataque ali de forma muito positiva. Ele que, claro, né, correu bastante, o que é um atleticismo já é conhecido dele, ele trouxe essa característica do college, mas ainda não tem conseguido explorar na sua plenitude, como a gente via, né, contra as defesas do college, que você não vai encontrar na NFL. E o Minnesota Vikings desaparecendo diante do torcedor, que criou uma grande expectativa com aquela vitória contra o Green Bay Packers, né, que trouxe uma grande esperança, e simplesmente um jogo miserável do Kirk Cousins. Eu que já fiz papel aqui de advogado do diabo muitas vezes para ele, não tem condição de defendê-lo diante do jogo de ontem, com diversos erros de leitura, com passes tenebrosos. É claro que tem a culpa, né, aqui também diluída na sua linha ofensiva, que muitas vezes colapsou, e também o corpo de recebedores que fez drops, assim, terríveis. Então, a gente tem como colocar um pouco também disso, mas falando especificamente dele, que está ali para liderar o ataque, né, foi uma coisa terrível. Então, o Vikings fez um touchdown ali no segundo quarto, o jogo absolutamente desequilibrado, né, uma superioridade evidente nos Eagles, que fez o seu jogo também apenas no segundo quarto, com 17 pontos ali anotados e o touchdown do primeiro quarto, e também não houve pontuação depois do intervalo, então poderia ter sido mais elástico esse placar, mas uma vitória boa aí para o Jalen Hurts especialmente, que brilhou nesse jogo. Foi interceptado ali uma situação onde foi muito mais problema na hora da recepção, a bola resvalou ali, mas infelizmente ele ficou com essa interceptação aí, tirando isso, um jogo muito bom. O oitavo destaque foi para os Colts aqui, que perderam miseravelmente para o Jacksonville Jaguars, que jogou em casa, tudo bem, mas cara, o Colts não anotou nenhum field goal nesse jogo. Aí eu vou ter que falar como Fernando Nadini, misericórdia, Colts. Preocupante a situação. O Colts agora tá 0-1-1, porque teve aquele empate, né? E agora essa derrota. E o Jacksonville Jaguars agora conseguiu equilibrar aí, né? Com 50%, 1/1. Um jogo que foi 24-0. O Trevor Lawrence, né, lançou para 2 touchdowns, para mais 220 jardas. Não tem, assim, uma grande vitória aqui o Jacksonville Jaguars, tá? É mais um motivo mesmo de preocupação do Indianapolis Colts. Vamos ver essa sequência dos Jaguars aí, porque pode também embalar, né, numa série positiva. Mas não é uma coisa assim que me chama muito a atenção.
A vitória dos Giants entra nessa mesma categoria, tá? Porque 19-16 foi aqui um confronto nivelado por baixo, tal qual foi o confronto entre Steelers e Patriots. Então o torcedor aqui do Patriots também não tem motivo para comemorar, porque foi ali um duelo de mediocridade, né? Então quem foi menos medíocre foi o Patriots e conseguiu vencer o jogo. Então, o mesmo caso aqui do Giants, cara. Baker Mayfield, né, por Carolina, novamente com o jogo para um TD lançado apenas, o que é um teto baixo considerado a média que ele tinha, né, de jardas lançadas ao menos no Cleveland Browns, né, que era uma faixa ali de 150, 160 jardas lançadas por jogo. Ele que lançou aqui para 140, um TD. McCaffrey correndo bem, como já é de se imaginar, correu para mais de 100 jardas em 15 tentativas, só que não está funcionando porque ele sozinho não vai dar conta do recado, né? Então foi aqui um confronto complicado, o torcedor do Giants nem sabe o que fazer com 2 vitórias em sequência abrindo uma temporada. Agora, uma outra coisa aqui que é interessante a gente observar, né, é que o Falcons, em meio, né, a toda essa dúvida que é levantada, porque realmente não tem tempero, né, o time está assim perdido. Apesar disso, o Mariota fez um jogo um pouco melhor. Lançou para 2 TDs, mais de 190 jardas. O Patterson correndo, eu já falei, né? Apesar desse jogo em específico não ter sido tão expressivo, mas é um cara bastante consistente. Então, é uma peça aqui fundamental. Inclusive, eu diria que na situação em que o time está, talvez até a principal peça desse ataque. Mas o Los Angeles Rams conseguindo se recompor, né? Depois de ter sido ali desafiado, né, em sua própria casa, naquilo que seria a comemoração do seu Super Bowl, né, abrindo ali com a faixa e tudo mais, e teve aquele jogo que a gente viu que muitos problemas, mas apesar dessa vitória, continua a obviedade, que foi o que eu falei que é o grande problema, né? Embora seja uma conexão excelente, Stafford e Cooper Kupp, é claro que um dos melhores wide receivers da NFL vai ser um dos alvos favoritos do Stafford. O problema é que isso está acontecendo demais. Foram 11 recepções, 2 touchdowns, tudo bem. Só que é complicado quando você fica com essa predileção, esse jogo unilateral, porque toda previsibilidade ela vai coincidir diretamente também com um melhor preparo. A defesa vai se postar melhor contra o seu jogo e isso é complicado. Então, é possível utilizar isso a favor também de explorar um alvo secundário, né, por conta da predileção da defesa em focar sua atenção no Cooper Kupp? É sim, mas isso precisa acontecer mais. Enquanto isso, o jogo corrido, né, com Henderson Jr. para 47 jardas, ele que tentou 10 vezes, né, correr com a bola e conseguiu anotar um TD. 31-27, foi um jogo aqui melhor para o Los Angeles Rams, mas também não foi aquela coisa excepcional, com exceção do segundo quarto, né, onde eles anotaram 14 pontos, foi um pouquinho melhor. O último período com apenas um field goal, mas foi suficiente aqui. A vitória dos 49ers em cima dos Seahawks foi assim, um lampejo também, né, para o torcedor dos 49ers, aí com essa situação toda do Trey Lance, o Garoppolo, né, vindo ali também do background, né, não era imaginado isso, e conseguiu essa vitória, mas também um joguinho bem mais ou menos assim, e fica aqui a tristeza para o Seattle Seahawks, né, que veio com aquela toda aquela emoção. O Geno Smith desapareceu nesse jogo, lançou para 197 jardas, nenhum TD, mas assim, é muito cedo, tá? É muito precoce aqui para fazer uma análise sobre o Seattle Seahawks. As duas equipes agora, tanto o Seattle quanto o 49ers, estão 1/1. Então, vamos ver aí o que vai acontecer nos próximos capítulos. Bengals e Cowboys, Cardinals e Raiders, Texas e Broncos. Esses 3 confrontos aqui, para mim, eles estão na categoria de nebulosos, tá? Os Raiders aqui, claramente, é com um apagão. O Derek Carr lançou para 2 touchdowns, ok. O Jacobs, né, correu para 69 jardas, mas muito pouco para a média dele. Agora, uma coisa que é realmente um fator interessante é que é aquela vitória que não é bem uma vitória, sabe? Você vê assim o Cardinals anotando 16 pontos no quarto período, legal, mas, cara, você olha durante o jogo, nenhum TD no primeiro quarto, nenhum TD no segundo quarto, e assim, não anotar TD, mas com performances muito ruins, preocupantes, sabe? Uma coisa é você quase chegar lá, outra coisa é quando você percebe, caramba, não tá funcionando isso daqui. Tudo bem, depois do intervalo voltaram, touchdown, depois de 16 pontos no quarto período, conseguiram reverter aí o resultado, 29-3. Mas, sinceramente, foi um jogo assim que não me desceu bem, né? O Raiders está 0-2 agora, preocupante também,
mas eu acho que é muito mais uma questão de ajustes, tá? Precisa ajustar, especialmente como que o corpo de recebedores vai funcionar em relação a essa predileção, como eu falei, do Cooper Rush. Olha, Cooper Rush é o quarterback agora dos Cowboys, né? O Cooper Kupp, no caso do Los Angeles Rams com Matthew Stafford, é a mesma coisa que pode vir a acontecer com o Davante Adams e o Derek Carr. Então, isso não pode acontecer, tá? É necessário que haja uma dualidade, como está acontecendo em Miami, né? Agora com o Tyreek Hill e o Waddle. Muito bem, Cardinals venceu o jogo, mas muito mais ou menos, tá? Bengals e Cowboys. Os Cowboys conseguiram vencer aqui. Cooper Rush conseguiu anotar um TD. Fez um jogo ok, tá? Nada de excepcional. E o Joe Burrow segue sendo muito sacado, segue sofrendo, mas também tem culpa no cartório. Tem um vídeo do Anthony Curti falando somente sobre isso, não vou despender tempo aqui sobre essa situação, mas mais um jogo aqui em que não é uma vitória convincente. Apesar do primeiro quarto ter sido positivo ali para os Cowboys, né? Anotaram 2 touchdowns e tal, mas não é aquele jogo que brilha aos olhos, né, do torcedor. Texas e Broncos é a mesma coisa. É um jogo de field goals, né? Então a gente tem ali 4 field goals no primeiro tempo. Aí o Texans anota mais um field goal no retorno. E aí você tem 10 pontos dos Broncos no último período para fazer 16-9. Um joguinho muito michuruca, muito desagradável, tá? Chega a ser chato esse jogo. Então não significa muita coisa aqui. E o Texans e Colts agora com 0-1 e 1. Patético. Agora vamos chegar aqui para completar os destaques, né? Porque eu tinha parado nos Colts que preocupam, que foi o destaque número 8. O 9º destaque foi a vitória dos Giants, como eu falei, que não significa muita coisa, para falar a verdade. O 10º destaque é para comentar exatamente esse jogo, que foi o Sunday Night Football, Bears e Packers. Para quem não sabe, para quem está chegando aqui agora, né, novo no canal, não sei, não me conhece, eu sou o torcedor do Chicago Bears. Então eu tenho propriedade aqui para falar dessa situação. A freguesia dos Bears, ela segue. Vamos pontuar algumas coisas. A gente já viu o Green Bay Packers começando temporadas, né, com campanhas negativas e se recuperando, inclusive com Aaron Rodgers sendo MVP. No entanto, esse jogo em especial não é aquele motivo de grande esperança para a torcida de Green Bay, tá certo? Foi um jogo melhor, sim, sem dúvida. Especialmente o jogo corrido aqui que funcionou com o Jones, 132 jardas, 1 TD. Watkins, né, que desenvolveu ali uma boa conexão com o Aaron Rodgers. Foram apenas 3 recepções para 93 jardas, mas quando funcionou, funcionou bem. O ponto aqui é que o Chicago Bears, como já era de se imaginar, fez um jogo muito ruim. Teve lampejos ali, especialmente no primeiro quarto, abriu o placar, ok, Justin Fields, né, dando o seu sangue ali. Teve problemas de arbitragem, sim, teve sim. O Green Bay Packers foi favorecido por isso? Sim. Talvez o resultado do jogo seria diferente caso aquele touchdown do Fields fosse anotado fosse considerado pela arbitragem? Talvez seria. Mas esse talvez, para mim, ele é muito mais para não do que para sim. Foram 21 pontos do Green Bay apenas no segundo quarto. Eles não anotaram nada no terceiro, field goal no quarto período. 27-10. Talvez o jogo poderia mudar um pouquinho com aquele touchdown se ele fosse dado pela arbitragem. Mas quem estava vendo o jogo fala, não vai dar, não vai dar. Então assim, o Chicago Bears é muito triste, cara. Continua seguindo aquela mesma tendência de sempre mais ou menos, sempre mais ou menos, sempre mais ou menos, e parece que nunca chega a lugar nenhum. Então, o 10º destaque aqui vai para essa freguesia, né? Literalmente, o Aaron Rodgers, ele pode falar que é o pai mesmo do Chicago Bears. Isso tem acontecido já há muitos anos. Eu sou torcedor, eu posso falar isso, né? Então, se é para zoar, que eu seja o primeiro. Então, esses foram os 10 destaques, né? Apenas aqui uma recapitulagem. Justin Herbert jogando machucado, é para mim o grande vencedor. Joe Flacco ressurgindo das cinzas, lampejo dos Jets. Terceiro destaque, enfim, uma vitória dos Lions. Jogo aí com 4 TDs do Jared Goff, muito equilibrado o jogo. Tua Tagovailoa com 6 touchdowns em performance, né, de college football. Também jogo equilibrado, né, um quarto período inacreditável ali. Massacre dos Bills é o 5º destaque na secundária dos Titans. Confusão, né, um destaque negativo aqui entre Bucks e Saints. O 7º destaque foi o Jalen Hurts em uma boa partida liderando o ataque jogando em casa. 8º, preocupação com os Colts.
O nono destaque, Giants abrindo 2-0, né? O torcedor não sabe o que fazer com essa informação. E o 10º destaque, a freguesia dos Bears, que segue. E vamos ver o que vai acontecer aí nessa divisão, que tá uma bagunça, né? Então é isso, se você curtiu, deixa o seu like, deixa a sua opinião, seu comentário aqui embaixo. Um forte abraço, eu encontro vocês no próximo vídeo.